Salve, salve, galerinha! Pauladinha tá de volta, moçada! Nós estamos aqui com a correção, resolução comentada das questõezinhas da Unicamp, segunda fase 2022. Galera, agora, bicho, nós vamos fazer a questãozinha 14, uma baita de uma questão show de bola. Mas, ó, quero aproveitar o seguinte, você tá chegando aqui agora com a gente no Se Liga na Bio? Moçada, inscreva-se aqui no nosso canal. Nós estamos cheios de conteúdos, show de bola, para você que é vestibulando. E claro, se você curtiu o nosso vídeo, já deixa um likezão, moçada. É extremamente importante para que o Se Liga na Bio continue produzindo material de qualidade para todos vocês. Vamos lá? Vamos fazer mais uma resolução da Unicamp? Produção, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, moçada. Agora nós vamos então fazer a questãozinha número 14, uma questão bonita. Não é muito fácil essa questão, hein, moçada? Mas ela tem um carinho especial por este assunto. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Galera, vou colocar aqui na sua tela para que você possa observar juntamente comigo. Eita, que beleza! Deixa o Paulada focalizar aqui, ó. Pronto. Galera, vamos lá. Vamos ler então a questãozinha. Ela diz mais ou menos assim. Questão 14. Embora a teoria cromossômica mendeliana da hereditariedade estivesse bem fundamentada na década de 1920, buscavam-se evidências celulares de que os cromossomos trocavam partes, o crossover. Essas evidências justificariam por que algumas observações diferiam do esperado pela segregação independente de cromossomos. Galera, segregação independente, deixa eu só falar um pouquinho dessa história aqui com vocês, já que ele citou. A segregação independente, nós teríamos, para que nós pudéssemos considerar, você tem lá a presença de uma célula qualquer, depois a gente apaga, tá? E aí, moçada, eu vou fazer para você 3 pares de cromossomos homólogos que estão relacionados a esses 6 filamentos que eu coloquei. Aqui, nós teríamos um par de consequentemente alelos, Fão, Finho. Nós teríamos aqui, moçada, deixa eu dar uma alongada aqui, ó. Nós teríamos aqui o que nós chamamos de Gzão, Gzinho. Estou usando os mesmos genes do exercício para você entender o que é a tal segregação independente. E, consequentemente, aqui nós veríamos o que nós chamamos de Hzão, Hzinho. Galera, percebam que os 3 pares de alelos nesta condição, eles estão localizados em cromossomos homólogos distintos. Isso define para todos nós a tal segunda lei de Mendel, segregação independente. Cada um desses pares de alelos aí, Fão, Finho, Gzão, Gzinho, Hzão, Hzinho, eles segregam-se, separam-se independentemente. Lembrou dessa história? Legal, guarda aí que depois a gente vai falar sobre essa história novamente. Paga tudo lá. Galera, vamos prosseguir o texto, bicho. Olha lá que Paulada vai trabalhar com você. Item A, vamos ver o que ele está perguntando para a gente no item A. Diversos estudos sobre a genética de milho, conduzidos por Lowe, Fitz, Randolph, buscaram identificar evidências celulares do crossover em metáfase 1. Xiii, Paulada. Metáfase 1, então ele está falando sobre meiose. Quando a gente fala sobre crossover, somente meiose acontece crossover, moçada. Por qual motivo você está falando isso, Paulada? Eu estou dizendo isso, moçada, porque tem muitos alunos que confundem. Para que tenha crossover, os cromossomos eles precisam estar pareados ao longo, consequentemente, do processo de divisão, para que haja essa troca de segmento entre esses cromossomos homólogos. Isso nós definiremos como sendo crossover. Beleza? Show! Entretanto, quando Barbara McClintock investigou o crossover em paquíteno, uma das subfases da prófase 1, a pesquisadora obteve sucesso junto ao microscópio. Explique uma razão do sucesso nos experimentos de Bárbara, cite uma importância do crossover. Galera, dá uma olhadinha aí no que apareceu para você. Você está observando aqui, ó, um par de cromossomos homólogos. Primeiro que eu quero que você entenda o seguinte. Paulada, que papo é esse de paquíteno, né? Que ela citou aqui para nós, ó, da prófase 1. Paquíteno da prófase 1. A sua prófase 1, que é a primeira etapa da divisão meiótica,
ela é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Galera, na terceira fase, leptóteno, zigóteno, paquíteno, na terceira subfase da prófase 1, nós encontraremos estes cromossomos basicamente da forma como vocês estão observando aqui, ó. Paquíteno, pax, significa grosso. O cromossomo já está mais grossinho, mais bonitinho, está lá pareado. Enfim, neste momento, a nossa querida Bárbara, da prófase 1, ela conseguiu visualizar em microscopia óptica esta sobreposição entre as cromátides dos cromossomos homólogos. Paulada, então cromossomos homólogos, eles têm o mesmo tamanho, a mesma posição centromérica e a mesma sequência gênica. Legal. Aqui você tem cromátides irmãs, e aqui, ó, cromátides não irmãs, porque estão em cromossomos distintos. Tudo bem? Ótimo. Galera, entre as cromátides não irmãs, nós observamos a formação do quiasma. Quiasma é com Q-U-I, quiasma, claro que aí está escrito em inglês para que você possa observar, mas é a sobreposição das cromátides, que no caso não estão vinculados aos homólogos ou ao mesmo homólogo. Paulada, a partir desse quiasma formado, portanto visualizado na prófase 1, o que nós observaremos? Você observa a troca de segmento. O cromossomo aqui, ó, mais roxo escuro e o cromossomo lilás. Percebam agora, moçada, que aqui, ó, eu coloquei para você um crossover chamado aí, ó, um duplo crossover. Ocorreu troca deste segmento e deste segmento também. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque o exercício, ele vai te mostrar a possibilidade de duas regiões de crossover. Legal? Muito bem. Percebam que o cromossomo agora roxão escuro, ele tem parte do roxo, praticamente tudo, porém, nas duas extremidades dessas cromátides, você observa um pedacinho do lilás. E o lilás apresenta nas suas extremidades um pedaço do roxinho. Galera, o que isso determina? Se você perceber, nós criamos uma condição cromossômica que não existia antes. Esta recombinação de genes permitiu uma maior variabilidade genética, possivelmente na formação dos gametas. Paulada, que coisa maravilhosa. Então, galera, respondendo o item A, ele pergunta assim para nós, ó, explique uma razão do sucesso nos experimentos da nossa querida Bárbara. Galera, ela teve a possibilidade de visualizar o quiasma, que corresponde à sobreposição, momento que antecede a troca destes segmentos. Show de bola? Respondemos primeiro o fator do item A. Ainda no item A, cite uma importância do crossover. Ah, moçada, ele vai gerar variabilidade genética, permitir formar possíveis cromossomos, materiais genéticos recombinados diferentes daqueles que já existiam. Ó, essa cromátide aqui, ó, ela é chamada de parental, porque ela estava lá no cromossomo original. Esta cromátide agora, ó, mudada, recombinada, é chamada de recombinante. Esta também recombinante e essa aqui também parental. Legal? Paulada, agora vamos lá. Pronto, o item A respondido, bonitinho, questão legal. Agora vamos para o item B, moçada. O item B, ele é um pouco mais, digamos, necessário que tenha avaliações relacionadas ao quadro que está mostrado aí para vocês. Vamos lá? Deixa eu tirar esse fera daqui. Pronto. Galera, vamos lá, ó. A tabela ao lado representa a proporção fenotípica de indivíduos, geração F1, primeira geração, a partir dos parentais, após o cruzamento, em um experimento realizado em milho. Legal. Sendo os genes responsáveis pelos fenótipos Fão, Gzão, Hzão, ligados nessa sequência, o que é possível inferir sobre a distância entre esses genes? Legal. Justifique, considerando que Finho, Gzinho e Hzinho representam estados fenotípicos alternativos para os caracteres controlados pelos genes responsáveis por Fão, Gzão e Hzão, respectivamente. A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre genética e biologia celular, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado considerando-se a segunda lei de Mendel. Galera, preste atenção
Estou colocando aqui para você o seguinte, ele falou para nós que existem 3 genes com seus respectivos alelos, Fão, Finho, Gzão, Gzinho, Hzão, Hzinho. Paulada, o que ele quer dizer que ele fala que esses genes estão ligados nessa sequência? Galera, eles estão ligados nessa sequência. Ele quer dizer que no cromossomo você tem o gene Fão ligado ao gene Gzão, ligado ao gene Hzão. E aos seus respectivos alelos, Finho ligado a Gzinho, ligado a Hzinho. Legal? Entendemos essa história? Primeira pergunta que ele faz para nós. Olha lá. Sendo os genes responsáveis pelos fenótipos Fão, Gzão, Hzão ligados nessa sequência, o que é possível inferir sobre a distância entre esses genes? Galera, vamos lá? Eita, que beleza! Ó, preste atenção no Pauladinha. Galera, ele te deu uma tabela que mostra a frequência esperada, a porcentagem esperada, de cada um dos fenótipos que serão formados a partir do processo de meiose, portanto, formarão gametas. Se nós partirmos dessa situação original, em que os pares heterozigóticos estão ligados no mesmo cromossomo, ele nos deu uma possibilidade de, no caso, 6 gametas diferentes. Fão, Gzão, Hzão, Finho, Gzinho, Hzinho, Fão, Gzinho, Hzinho, Finho, Gzão, Hzão, Fão, Gzão, Hzinho e Finho, Gzinho, Hzão. Galera, estes 2 primeiros gametas, eles estão exatamente aqui, ó, provenientes da célula original. Então, eles são chamados de P, de parentais. Fechou? E aqui nós encontraremos os seus respectivos alelos, que nós também chamaremos de parentais. Então, durante o processo de meiose, você tem a duplicação, depois a separação dos cromossomos homólogos, e a partir daí você tem a separação das cromátides. Este primeiro tipo de gameta, ele será consequentemente formado por qual motivo? Sem a ocorrência de crossover. Paulada, mas não são todas as células que na prófase 1, lá no paquítero, sofrem crossover? Não, moçada, não são todas as células. Ah, Paulada, que interessante. Portanto, ele está mostrando pra gente, galera, que existe uma porcentagem total de 40, ou seja, 80% dos gametas, eles apresentam a condição parental, ou seja, não sofreram crossover durante a sua produção. Porém, ele nos mostra uma outra porcentagem, aqui, 5% dos gametas formados serão consequentemente nesta condição. Paulada, mas eu não estou entendendo uma coisa. Tá, vamos lá. Onde aconteceu o crossover para que nós pudéssemos formar o terceiro e o quarto gameta que aí está na ordem da tabela? Olha aqui para o Paulada, vamos lá, né, ó. Legal. Paulada, como é que formou este gameta? Galera, percebam que o Fão, ele está mantido aí numa boa. O que mudou em relação ao parental é que no lugar do Gzão e Hzão, você teve um Gzinho, Hzinho. Então, provavelmente, neste local, nós tivemos uma sobreposição e formação de um quiasma e uma troca destes segmentos. Ou seja, este segmento ele foi jogado para cá e este segmento, consequentemente, jogado para o lado de lá. Dessa forma, nós formamos o gameta Fão, Gzinho, Hzinho, Finho, Gzão, Hzão. Ah, Paulada, que beleza! Agora vem comigo, moçada. Vou apagar tudo aqui, hein, ó. Vamos lá. Paulada, agora me diga uma coisa. E esses 15% também de gametas provenientes de crossover? Pois é, onde que aconteceu esse crossover? Percebam que os 2 primeiros genes, eles estão mantidos. Ó, os 2 primeiros genes foram mantidos. O que trocou foi aqui, ó, teve uma quebra e, portanto, este segmento foi jogado para lá e este segmento aqui, ó, jogado para cá. Então o crossover ocorreu entre Gzão, Hzão, Gzinho, Hzinho.
Paulada. E isso nos permitiu a formação de um gameta Fão, Gzão, Hzinho, Finho, Gzinho, Hzão. Paulada, que beleza. Joia, moçada. Bom, passada todas essas informações, agora eu preciso que você lembre de um fator que é o seguinte. Quando você estuda linkage ou ligação fatorial, linkage, você provavelmente já deve ter ouvido falar do famosíssimo linkage ou ligação fatorial. Thomas Morgan, um pesquisador importantíssimo que participou juntamente com essa galera que foi citada no texto, ele permitiu a formação do que nós chamamos do mapa gênico. Paulada, o que significa cada porcentagem, ou melhor, o que significa a soma desses gametas recombinantes e o que significa a soma desta porcentagem dos gametas recombinantes? Percebam vocês que aqui, nós temos a possibilidade, então, no total de 5% de gametas recombinantes, em que o crossover ele ocorreu nesta região. E nós temos uma possibilidade de 15% de chance de crossover que ocorreram nesta região, trocando então esses segmentos inferiores. Paulada, mas o que nós temos que saber do linkage? Galera, você tem que saber o seguinte, esta porcentagem de gametas recombinantes, ela é exatamente igual à distância entre os genes no local onde ocorreu o crossover. Portanto, o que eu posso dizer? Se aqui eu tenho um total de 5% de gametas recombinantes, eu posso dizer que aqui neste local, portanto, onde ocorreu esse crossover, eu tenho 5 unidades de recombinação, 5R. Paulada, que beleza! E também posso dizer, moçada, que entre este espaço de Gzão, Hzão, Gzinho, Hzinho, que ocorreu o segundo crossover, nós temos uma porcentagem de 15%. E isso então aqui, 15%. Show de bola? Isso corresponde à distância entre quais genes? Entre o Gzão e o Hzão, que é o local onde ocorreu o crossover, para formar esses dois tipos de gametas. Portanto, aqui nós temos 15 unidades de recombinação. Paulada, que maravilha! Portanto, moçada, o que é possível inferir sobre a distância entre os genes? A distância entre os genes corresponde à porcentagem dos gametas recombinantes, especialmente no local onde ocorreram os crossovers. Ai, que coisa linda, moçada! Que maravilhoso que é isso! Entendeu? Portanto, você tinha que mostrar e colocar, consequentemente, esse fator que nós indicamos aqui, com as respectivas porcentagens, portanto, unidades de recombinação, a distância. Essa unidade de recombinação foi uma unidade dada por Thomas Morgan. Ele convencionou que a porcentagem de gametas recombinantes corresponde à distância entre os genes que sofreram os crossover. Isso o aluno tinha que saber. Beleza? Galerinha, ficou claro? Show de bola. Então agora eu vou apagar aqui, para a gente finalizar essa questão. Aí ele pergunta assim para a gente, para que nós finalizemos essa história de uma vez por todas. A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre genética e biologia celular, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado considerando a segunda lei de Mendel. Galera, o que nós temos que avaliar? Primeiro é o seguinte, moçada. Se você observar comigo, juntamente com Pauladinha, nós temos que pensar o seguinte. Lembra que eu fiz um esquema para você? Quando nós visualizamos agora a presença da célula em segregação independente, nós teremos, como eu já fiz, 3 pares de alelos, cada um deles, 3 pares de cromossomos homólogos, em que os alelos estão localizados, portanto, em homólogos distintos. Então aqui a gente teria o Fão, Finho, aqui nós teríamos o Gzão, Gzinho, e aqui nós teríamos o Hzão, Hzinho. Galera, preste atenção no Pauladinha. Meu amigo. Dessa forma,
quando eles segregam-se independentemente, nós não teremos mais aquela porcentagem diferenciada observada no quadro que está aí na tua tela, que mostra 40%, 2,5%, 7,5%. Galera, isso é no crossover, no linkage. Aqui, a segregação independente, nós temos que estabelecer todas as possíveis combinações entre estes três pares de alelos. E ó, eu vou te ajudar. Para você entender isso melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essa história. E como é que a gente faz para combinar estes alelos? Galera, são todos heterozigotos. Vamos fazer o método da chave. Então você tem aqui, ó, Fão, Finho. O Fão, ele tem que combinar com o Gzão e o Gzinho. O Finho também tem que combinar com o Gzão e o Gzinho. E cada um desses daqui, ó, Hzão. Opa, a Paulada fez horrível ali, moçada. Pera lá. Ó, Hzão, podemos agora definir como sendo, olha lá que bonitinho para Paulada. Vamos lá, Pauladinha. Hzão, Hzinho, aqui, Hzão, Hzinho, aqui, Hzão, Hzinho e aqui também, Hzão, Hzinho. Dessa forma, nós podemos combinar. Galera, não vou fazer todos para que nós não tenhamos aqui que ficar destacando cada um dos gametas. Mas em segregação independente, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações. Vou fazer algumas para você entender. Fão, Gzão, Hzão seria o primeiro gameta por segregação independente. Nós teríamos um outro. Fão, Gzão, Hzinho. Ah, Paulada. Fão, Gzão, Hzinho. Nós poderíamos estabelecer, ó, Fão, Gzinho, Hzão. Olha lá, moçada. Fão, Gzinho, Hzão e assim sucessivamente. Portanto, na segregação independente, nós não teríamos todas essas porcentagens diferenciadas que estão mostradas no quadro. Nós teríamos 8 tipos de gametas diferentes devido a todas essas combinações. E galera, se 8 gametas correspondem ao 100%, qual é a chance de cada um deles ser formado? Geralmente 100 dividido por 8, isso dá 12,5%. E dessa maneira, meus lindos, minhas lindas, nós provamos, como foi questionado, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado considerando-se a segunda lei de Mendel. Se ligou? Ó, clássica questão envolvendo linkage e, consequentemente, o que nós chamamos também de segregação independente. Galera, pronto! Respondida a nossa questãozinha, eu espero que você tenha gostado. E ó, se você gostou, não esquece de deixar like pra nós não, viu, moçada? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Se liga na bio!